Olá, boa noite. Governo regulamenta o mercado de apostas esportivas. A expectativa é arrecadar 2 bilhões de reais já no ano que vem. O presidente Lula defende a entrada dos partidos do Centrão no governo, mas diz que as negociações para a troca de ministros serão individuais com cada legenda e devem começar nos próximos dias. E você vai ver também. Suspeito de participar do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, ex-bombeiro Maxwell Simões Correia é transferido para presídio de segurança máxima em Brasília. E a preparação dos velejadores do futuro. Semana Internacional de Vela de Ilhabela leva mais de 150 crianças e adolescentes para velejar. Agora no Rede TV News. Imagens divulgadas hoje mostram o momento em que uma jovem nutricionista é agredida covardemente por um homem em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. A agressão ocorre após Estela Frolic Bonato, de 25 anos, bater o pneu na calçada. Ela está ao telefone tentando falar com parentes. O homem chega com um cachorro e começa a discussão. Ele diz que quase foi atropelado pela jovem e ela responde. Quando a nutricionista se aproxima, recebe uma cabeçada. A briga continua e o homem dá 3 socos no rosto de Estela. Um outro carro para e o motorista também discute com o agressor, que vai embora. Estela Bonato, com fratura no nariz e afundamento no seio da face, passou por cirurgia e já teve alta. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Defesa da Mulher. O homem ainda não foi identificado. Uma quadrilha foi presa no Rio de Janeiro acusada de aplicar o golpe do falso empréstimo. A gerente de um banco é suspeita de facilitar o esquema. Um dos alvos dos 6 mandados de prisão é Érica da Silva Beta. A mulher de 39 anos é gerente de uma agência do Banco Santander e fazia parte do esquema estelionatário, sendo uma ponte entre as vítimas e a quadrilha. Também foram presos Paulo Antônio Gomes da Rocha, Cristiane Ribeiro, Tamires Francisco Dias, Eduardo Mário de Almeida Cardoso, além do líder da quadrilha, identificado como Hitler da Silva Ângelo, de 44 anos. Durante a ação, os agentes cumpriram ainda 12 mandados de busca e apreensão. Os criminosos usavam uma empresa de fachada e prometiam facilitar empréstimos para pessoas físicas e jurídicas, mesmo com restrições no CPF ou CNPJ. Eles se apresentavam como consultores de correspondência bancária e com um escritório dentro de um shopping da Zona Norte do Rio. Você tinha um local físico onde você ia, pessoas que te atendiam, que mostravam ter relacionamento realmente com o banco, já que você ia na gerente, a gerente passava essa segurança de que efetivamente aquele serviço era um serviço probo e assim as pessoas caíam no golpe. Uma vez que as vítimas da falsa empresa entregavam a documentação, os estelionatários faziam abertura de conta corrente, cartões de crédito, empréstimos e financiamento de veículos. Quando descobriram que haviam caído em um golpe, já estavam com uma dívida enorme sem ter recebido nenhum valor. Uma das vítimas teve um prejuízo de R$700 mil. Pelo menos 10 pessoas já denunciaram o golpe à polícia. Sempre pesquise, veja se há outras pessoas que já fizeram consultoria ali e teve um êxito. A pesquisa é sempre importante, não ir nessa facilidade. Desconfie sempre de uma facilidade. Em nota, o Santander informou que está cooperando com a polícia e que possui sistemas para identificar eventuais desvios de conduta. Nós não localizamos as defesas das pessoas citadas. As forças de segurança de alguns estados registraram um crescimento expressivo nas apreensões de drogas em 2023, principalmente o Paraná e Minas Gerais. O caminhão carregado com 1 tonelada de maconha tombou em frente a um batalhão da Polícia Militar. O flagrante foi em Juiz de Fora e terminou com o motorista preso. É maconha. No interior paranaense, os cães farejadores ajudaram a encontrar 700 quilos de maconha em um caminhão que vinha da fronteira com o Paraguai. As apreensões de drogas dispararam nos 2 estados, de janeiro a maio. No Paraná, o crescimento foi de 65%. Foram 132 toneladas só de maconha. Minas registrou 38 mil ocorrências, 50% a mais que no mesmo período do ano passado.
Não foram só as apreensões de drogas que aumentaram aqui em Minas, as prisões também cresceram no estado. O número de suspeitos presos subiu 30%, passando de 16 mil neste ano. Prendendo quadrilhas em Cuiabá, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, ações da inteligência que não só se restringe às ocorrências do estado. A maior apreensão de droga deste ano em São Paulo foi feita pela Polícia Militar Rodoviária. O motorista de uma carreta com 12 toneladas de maconha foi preso na divisa com o Paraná. As apreensões feitas pela Polícia Paulista subiram 14% nos primeiros 5 meses de 2023. O Ceará também registrou aumento de 33%, com mais de 2 toneladas de drogas confiscadas. Minas Gerais investe em um policiamento ostensivo nas estradas. Foram mais de 20 toneladas de maconha apreendidas em rodovias, o maior registro na história da corporação. Rotas que perpassam pelo Triângulo Mineiro, ou que vem do Rio de Janeiro, ou que vem de São Paulo. Nós temos hoje uma capacidade de integração também com outros estados, o que favorece muito o trabalho nas divisas. O motociclista de 39 anos morreu após ser baleado durante assalto no centro de Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Nas imagens, a vítima aparece parada no semáforo quando 2 suspeitos se aproximam. O homem tenta acelerar a moto, mas é baleado por um dos criminosos e cai. Um vigilante agiu ao assalto e trocou tiros com os criminosos. Outras 3 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. O motociclista foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, um dos suspeitos foi preso e o outro permanece foragido. Um vídeo divulgado hoje mostra o momento do engavetamento que matou 3 pessoas e deixou 27 feridos durante um rolezinho com 200 motos em Campinas, no interior de São Paulo. As imagens foram gravadas por um dos motociclistas envolvidos no acidente. Ele estava a 120 km por hora, pouco antes da batida. O limite no trecho é 80. O encontro dos motociclistas na rodovia Santos Dumont foi marcado por uma rede social. E por aqui, o estado de São Paulo passa por um período de estiagem que acende um alerta para o risco de incêndios e queimadas. Só nesta época de seca, o Corpo de Bombeiros atende mais de 25 mil ocorrências. Mato seco e baixa umidade relativa do ar. Com essas condições, qualquer faísca pode provocar uma baita destruição. Durante o período de estiagem, que segue até o mês de outubro, o Corpo de Bombeiros costuma atender, em média, mais de 25 mil ocorrências relacionadas a incêndios. Acontece que a maioria dos casos podem ser evitados. De acordo com o governo de São Paulo, no ano passado, mais de 90% desses incidentes foram provocados por ação humana, que é quando as pessoas decidem, por exemplo, colocar fogo no lixo para limpar um terreno, quando decidem acender fogueiras, quando descartam bitucas de cigarro em qualquer lugar e, claro, quando soltam balões. Em 2021, um incêndio de grandes proporções foi provocado justamente pela queda de um balão, que consumiu 53% do Parque Estadual do Juqueri. A unidade de conservação que preserva remanescentes do Cerrado perdeu 1.175 hectares para as chamas. Fora os impactos na fauna. Ao todo, 25 animais foram resgatados, mas 14 não resistiram. Semana passada, o Juqueri novamente foi alvo de incêndio. O balão, você não tem o controle sobre ele, aonde ele vai cair. Ele vai perder ali a sua carga de combustível e vai acabar caindo ainda com fogo. E esse fogo vai se tornar o princípio de um grande incêndio. Desde 1998, a lei proíbe em todo o território nacional fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios. E tem multa que varia de R$1.000 a R$10.000, além de pena de 1 a 3 anos de prisão. Mas parece que os infratores não estão tão preocupados com isso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, entre janeiro e junho deste ano, o estado já registrou mais apreensões de balões do que em todo o ano passado. Em 2022, foram 129 balões apreendidos e este ano já foram 158.
Para prevenir incêndios florestais, o governo do estado de São Paulo anunciou este mês o investimento de 97 milhões de reais na Operação São Paulo Sem Fogo. Nas ações, serão utilizados 30 drones para o mapeamento de áreas com risco de incêndio, incluindo o Parque do Juqueri. Equipamentos, caminhonetes, motobombas, fardamento, contratação de aeronave. Então isso tudo vem a somar e diminuir o nosso tempo de resposta dessas ocorrências, né? Então agrega bastante nas operações. Além disso, 4.500 bombeiros também atuarão na operação conjunta com outros órgãos estaduais. Além do combate ao fogo, estes profissionais também vão atuar em ações educacionais, como palestras e programas nas escolas. A gente promove campanhas, portanto, alertando a respeito dos perigos que envolvem essa época de estiagem, entre outras ações que acabam acontecendo no decorrer de todos esses meses de estiagem. Hoje, a cobertura vegetal do Parque do Juqueri já se recuperou do desastre, mas as marcas do incêndio ainda estão por lá. Para evitar que algo semelhante aconteça, funcionários do parque estão sempre alertas. Nós temos já mapeados alguns pontos críticos com potencial de incêndio, né? Geralmente são incêndios criminosos, então essas áreas elas já são mapeadas e monitoradas pela equipe da unidade. Aqui o parque ele dispõe de 2 grandes mirantes, que você tem uma vista privilegiada de toda a área, e também proporciona o monitoramento de balões, né? Que é um grande vetor de pressão e deixa não só o Juqueri em alerta, mas todas as unidades da metropolitana, interior. O ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, suspeito de participar dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, foi transferido para o presídio em Brasília. Ele foi preso ontem, no Rio de Janeiro, depois da delação premiada de outro acusado do crime, o ex-PM Elcio Queiroz. Depois de passar a noite sozinho em uma cela da Superintendência da Polícia Federal do Rio, Maxwell Simões Correia, também conhecido como Suel, foi transferido para Brasília, de onde será levado para um presídio federal de segurança máxima. Na hora de prestar depoimento, ele ficou em silêncio. Do lado de fora, a esposa do ex-bombeiro negou que ele tenha participado do crime. Como que uma pessoa vai presa por emprestar um carro, que o carro está com o motor batido dentro de uma oficina mecânica? No dia da morte da Marielle, ele estava comigo. Maxwell foi preso ontem, depois de Elcio Queiroz, um dos acusados dos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, assinar um acordo de delação premiada. Elcio contou que Maxwell ajudou a levantar informações sobre as vítimas, a monitorar os passos de Marielle antes do crime e a destruir provas. Ele também teria emprestado um carro para Rony Lessa, outro acusado do crime, esconder 6 fuzis e de jogar o armamento no mar. Suel já havia sido condenado a 4 anos de prisão em regime aberto por atrapalhar as investigações. O advogado de Elcio Queiroz anunciou que deixou o caso. Ele alegou que foi surpreendido com um acordo de delação premiada assinado pelo antigo cliente e que não concordava com essa decisão. Na delação, Elcio também disse não acreditar que Rony Lessa tenha cometido crime sem receber dinheiro de alguém. Ao ser questionado, ele afirmou que viu um acréscimo muito grande do patrimônio de Rony, como carros de luxo e a compra de uma lancha nova. Também citou um terreno que o ex-PM tinha em um condomínio de luxo em Angra dos Reis, onde ele queria construir um muro e fazer uma casa para o caseiro. Ele também teria respondido para a esposa que tinha dinheiro para fazer a casa de praia e uma outra na Barra da Tijuca. Após a delação, o ex-PM foi transferido para o presídio da Papuda, em Brasília, por segurança. Em nota divulgada agora à noite, o Ministério Público do Rio esclareceu que as cláusulas do acordo de colaboração premiada estão sob sigilo e que, em momento algum, foi acordado que Elcio de Queiroz não será submetido a júri popular, pois isso seria inconstitucional. O MP também assegurou que o acordo não estipula redução de pena e que ele irá cumprir o tempo que for fixado em um futuro julgamento. Nós vamos agora à capital federal com o repórter Igor Damasceno, que acompanhou a transferência de Maxwell Correia para Brasília, para esse presídio de segurança máxima, né, Igor? Boa noite. Oi, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos. A transferência de Maxwell Correia mobilizou um
forte esquema de segurança. Pelo menos 50 policiais federais participaram dessa operação. De acordo com o Ministério da Justiça, Maxwell vai ficar preso no sistema penitenciário federal, que é de segurança máxima. Para isso, outro suspeito no envolvimento de assassinato da Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes, o Elcio Queiroz, foi transferido para a Papuda, que é de responsabilidade do governo do Distrito Federal. Essa mobilização é para evitar que os dois tenham algum tipo de contato. O Ministério também afirmou que Maxwell pode ficar preso na unidade de Brasília por até 3 anos. Depois, será avaliada a transferência para outra unidade do Sistema Penitenciário Federal ou se ele vai retornar para algum presídio do estado do Rio de Janeiro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. A Justiça de São Paulo começou a decidir hoje se leva a júri popular 13 policiais acusados de participar das mortes de 9 jovens durante a ação em um baile funk em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, em 2019. Ao vivo, o repórter David Diogo traz as informações desse caso para a gente. Já terminou a audiência de hoje, David? Boa noite. Já sim, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos acompanham. Foram ouvidas 10 testemunhas de acusação. O juiz do caso, Ricardo Augusto Ramos, decidiu continuar a audiência no dia 18 de dezembro. Essas audiências elas vão continuar até que o juiz possa decidir se há indícios de crimes, contra esses PMs aí, réus do julgamento popular. Ainda não há prazo para isso. Os agentes da Polícia Militar respondem em liberdade. Atualmente, eles estão afastados do patrulhamento de rua, mas continuam trabalhando normalmente na parte administrativa da corporação. 12 dos PMs são acusados pelo crime de homicídio por dolo eventual das vítimas, por terem assumido o risco de matá-las quando as encurralaram em um beco em Paraisópolis naquele dia 1º de dezembro de 2019. Um 13º agente é réu por expor pessoas a perigo a soltar explosivos nelas, quando estavam sem saída. Segundo o Ministério Público, os PMs fecharam as vias de acesso ao baile e impediram os frequentadores de deixarem uma viela da comunidade. Depois jogaram bombas em direção às vítimas. Laudo necroscópico confirmou que a maioria delas morreu asfixiada por sufocação indireta. O caso é apurado em 2 esferas criminais, a da Justiça Comum e a da Justiça Militar. Amanda? Obrigada, David. E o mercado de apostas esportivas passará a ser regulamentado. As empresas conhecidas como bets serão taxadas em 18%. Para sanar as brechas na lei de 2018 que criou o mercado de apostas por cota fixa, o governo federal publicou uma medida provisória proposta pelos Ministérios da Fazenda e do Esporte. A ideia é dar mais segurança aos apostadores com fiscalização para evitar a manipulação de dados e dar transparência nas regras. Agora, as empresas de apostas serão taxadas em 18% em cima da receita obtida com os jogos. Os prêmios recebidos vão ser tributados em 30% no imposto de renda, respeitada a isenção de R$ 2.112. Apenas as empresas habilitadas poderão receber apostas de eventos esportivos oficiais. Estão proibidos de apostar menores de 18 anos, os inscritos nos cadastros de proteção ao crédito e pessoas com acesso aos sistemas de apostas ou agentes públicos fiscalizadores. Sócios e acionistas das empresas de apostas não podem ter qualquer participação em organizações esportivas. A expectativa é que o governo arrecade cerca de R$ 2 bilhões em 2024. E esse valor pode alcançar até 12 bilhões nos próximos anos. Será destinado às áreas de segurança pública, educação básica, clubes esportivos e ações sociais. A medida provisória tem força de lei, ou seja, essas regras já estão valendo, mas por um prazo de 120 dias. Nesse período, para ela não perder a validade, o Congresso precisa analisar a MP e fazer as alterações que julgar necessárias. Acredito que já devia ter sido feito antes e isso é um ponto de partida, mas a Câmara ainda vai discutir muito junto com o Senado em relação depois a um projeto de lei que a gente possa aperfeiçoar essa medida provisória.
Na Câmara dos Deputados, uma CPI investiga a manipulação de resultados. Em maio, o Ministério Público de Goiás denunciou 16 pessoas por fraudes financeiras envolvendo sites de apostas. A arrecadação federal em junho somou 180 bilhões de reais em impostos e outras receitas. 6,2 bilhões de reais a menos que o mesmo período do ano passado. Segundo a Receita Federal, a queda foi provocada pela redução do PIS e da COFINS sobre o etanol e a gasolina, que ficou em vigor até o fim de junho e gerou uma perda de 3 bilhões de reais. Já no acumulado do ano, a arrecadação federal somou 1,142 bilhões de reais. É o melhor resultado para os 6 primeiros meses do ano desde 2000. O resultado vem no momento em que o Congresso Nacional discute as novas regras fiscais. O chamado arcabouço fiscal estabelece que, para aumentar as despesas, o governo precisa aumentar a arrecadação. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação, registrou queda de 0,7%. É a primeira deflação desde setembro do ano passado. O carrinho do seu José está mais cheio na compra deste mês. Os valores dos preços têm caído um pouco, como o arroz, as carnes, as verduras, em si o macarrão, o arroz abaixou também o valor, o óleo abaixou. Hoje eu fiz a feira, aproveitar que está com bastante promoção e os valores mais em conta. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o preço dos alimentos é um dos itens que contribuiu para a redução da prévia da inflação. Na lista de produtos que ficaram mais baratos estão o feijão carioca e o óleo de soja. 4 dos 9 grupos pesquisados tiveram queda. Destaque também para a conta de luz e o botijão de gás. Juntos, fizeram os gastos com habitação caírem quase 1%. Na outra ponta, transportes e educação tiveram alta de preços. Essa diminuição de preço faz com que você tenha ali uma sobra de renda, em relação ao mês, vamos dizer assim. Então, o impacto é diretamente no bolso do brasileiro ali, basicamente de 90% da nossa população. A dona Núbia também já sentiu no bolso a queda dos preços. Inclusive está sobrando um dinheirinho, a gente está economizando devido a essa redução nos alimentos, Então está muito bom. Essa foi a primeira vez que houve redução de preços nos últimos 10 meses. O resultado é visto por economistas como um forte indício de que o país vai conseguir cumprir a meta da inflação e de que já é possível começar o processo de redução de juros. Na próxima semana, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai se reunir para reavaliar a taxa Selic, que está em 13,75%. E quando a inflação ela volta para a meta, que é o que está acontecendo agora, a inflação ela chegou ali na meta de 3,5%, até está um pouco mais abaixo, Hoje a gente vê ali a inflação de junho, o IPCA de junho ele chegou ali a 3,16%. Então, isso faz com que a gente tenha ali uma disposição de queda, O Banco Central, o mercado financeiro também já precifica essa queda de Selic agora para agosto. Então, isso é benéfico para a população que precisa do consumo. O dólar comercial fechou o dia em alta de 0,35%. A moeda norte-americana ficou em R$ 4,74. Também hoje o Ibovespa encerrou a sessão em alta de 0,55% aos 122 mil pontos. Esse é o maior valor desde agosto de 2021. Estamos de volta para falar de esporte. Vamos lá, direto para Ilhabela, litoral norte de São Paulo, para saber todas as novidades da 50ª edição da Semana Internacional de Vela, que tem o apoio da Rede TV. Gabriela de França está por lá. Como é que foi o dia por aí hoje, Gabriela? Boa noite. Boa noite, Augusto. Ótima noite para você que está acompanhando aqui o Rede TV News. Pois é, mais um dia aqui que a Rede TV marca presença na Semana Internacional de Vela em Ilhabela. Bom, hoje foi dia da regata Eduardo Souza Ramos, uma regata que recebeu esse nome nesta edição em homenagem ao velejador olímpico Eduardo Souza Ramos, que foi o maior incentivador do esporte aqui no país e também o maior campeão da Semana de Vela, tá? Foram 11 conquistas
conquistas. Ele anunciou a aposentadoria nessa temporada, mas esteve presente hoje nessa regata para acompanhar de pertinho aí os velejadores. Bom, essa regata ela é mais curta, tá? Mas ela exige mais técnica dos nossos velejadores e mais uma vez eles tiveram bastante dificuldade hoje devido às condições climáticas aí por causa da falta de vento. E olha só, Augusto, Amanda, telespectador aí, a criançada também tem vez aqui na Semana de Vela, tá? É um projeto social, Vela do Amanhã, que busca incentivar e aproximar aí jovens, né, crianças e adolescentes desse universo da vela. Nessa edição, temos 160 crianças de 15 escolas e de projetos sociais do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, que estão aqui e tiveram a oportunidade de subirem a bordo de veleiros profissionais e disputaram uma regata para valer, com muito vento e adrenalina. A Carol Nequerito acompanhou de pertinho essa molecada e agora a gente vai conhecer quem são os nossos futuros velejadores. É hora de passar o protetor solar e deixar o colete salva-vidas bem seguro. E também ouvir uma aula de quem conhece muito bem a modalidade. Primeira coisa da nossa lista, segurança. Segunda coisa, segurança. O Silvio trouxe este grupo de crianças da Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, para a Semana Internacional de Vela de Ilhabela. Ele é o coordenador do projeto Navega São Paulo. A vela é um grande formador de forma interativa com a criança e o adolescente, porque através da prática, da proposta de mexer, de aprender fazendo, ele aprende as interações humanas, ele aprende matemática, física, ciência, meteorologia, meio ambiente, ecologia. É uma aula completa. Mais de 150 crianças e adolescentes têm a chance de velejar em embarcações como essa, que participam da Semana Internacional de Vela de Ilhabela. É o projeto Vela do Amanhã, que aproxima o jovem da modalidade. Olha, isso nasceu há mais ou menos uns 4 anos. Nasceu comigo e nasceu com o instrutor da Escola de Vela de Ilhabela, o Xande Paradeda, que aliás é um tremendo campeão, baita velejador. E a gente estava discutindo, ele estava lá, pediu um auxílio lá para a Escola de Vela, e eu falei, bom, tudo bem, está dado, como é que a gente faz para essas crianças evoluírem? Aí ele falou, que tal, a ideia foi simultânea, que tal a gente fazer eles velejarem nos barcos da Semana de Vela? A Pérola é uma dessas jovens. Ela navegou em uma das embarcações e ficou encantada com o veleiro. Quando foi minha primeira vez, que foi no barco King, eu gostei muito, né? Foi muito divertido e bem bonito também o barco. A Alessandra faz parte do projeto Forças no Esporte, da base aérea de Santos, e não escondeu a ansiedade. Eu faço parte de uma escola pública e o projeto é um projeto social, que é o Profesp, da base aérea de Santos. Aí eles comunicaram com a gente, trouxeram a gente para ter essa oportunidade incrível, que é aprender vela, aprender caiaque, aprender esportes, e ainda tem um reforço escolar lá pra gente, então é bem legal, é bem bacana. No final da regata Vela do Amanhã, todos os participantes ganharam uma medalha. A Semana Internacional de Vela de Ilhabela vai até o dia 30 de julho. A cobertura completa você confere ao longo da nossa programação e nos nossos telejornais. Está imperdível. Bom, vamos lá. Os paulistanos consomem cerca de 25 milhões de pães por dia nas mais de 6 mil padarias espalhadas pela capital. Não à toa, é muito pão, é muito bom, a gente sabe, né? E São Paulo é sede da terceira maior feira de panificação, confeitaria e varejo alimentar do mundo. Pois é, além de novidades e inovações, quem trabalha na área discute os impactos que a guerra entre Rússia e Ucrânia pode causar no preço de um dos principais ingredientes usados pelo setor. Visitar a feira até parece repetir um dos hábitos mais conhecidos do paulistano, a ida às tradicionais padocas, costume esse que reflete na economia. O setor movimentou 105 bilhões de reais no ano passado, 30 bilhões só em São Paulo. É a única indústria que está em cada bairro desse país e que gera 2,5 milhões de emprego, com mais de 87 mil unidades. Então a gente tem a preocupação com todo esse grupo de pessoas que a gente emprega, esse grupo de pessoas que depende da panificação e também a população que tem o melhor produto, o produto industrializado mais gostoso, que é o pão.
É um setor pujante, um setor que faz a diferença, que faz parte do dia a dia de todo paulista. A terceira Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Negócios reúne quase 400 empresas. O setor vive a expectativa de um ano de retomada do crescimento, mas também de incertezas com o mercado internacional. Com o fim do acordo entre Rússia e Ucrânia, que permitia a exportação de grãos pelo Mar Negro, a falta principalmente do trigo pode elevar os preços internacionais, impactando na compra do principal produto do setor de panificação. Houve um grande reflexo agora por conta desse anúncio de fim do corredor de exportação e também por uma explosão que teve ontem num porto importante da Ucrânia. Então a nossa preocupação é muito grande pela volatilidade dos preços e pela grande dependência que o Brasil tem de trigo importado. Entre as novidades, um equipamento que promete aposentar o bom e velho forno a lenha. Antes era, vamos dizer, a lenha ali era o cara que ia pondo e sentindo como que estava, né? E hoje tem um computador gerenciando tudo isso em cada forno. A feira, que conta com exposições de produtos, ofertas de serviços, palestras e aulas, deve receber 55 mil pessoas até a próxima sexta. Aqui na FIPANC a gente faz o nosso caminho para o final de ano, para novos negócios, para entender o que mais a gente pode levar de lançamento, de novidade para o mercado e principalmente também para levar serviços. 25 de julho é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. A data propõe uma discussão sobre igualdade racial e combate à violência. Lutar, resistir e avançar são palavras que marcam a história de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Uma luta antiga e que ainda não tem prazo para acabar. A mulher preta sente na pele que é preciso continuar resistindo. A gente vem passando por um momento de repolitização dos termos que vem no bojo de novas legislações, né? Se a gente pensar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que vai nos indicando as possibilidades de criminalização de violência contra a mulher, mas a gente pensa também uma lei que está combatendo homofobia, ou a gente pensa um Estatuto da Igualdade Racial, que também vai pensando punição para crimes de racismo, injúria racial, né? Então a gente tem um outro contexto. O Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha faz referência ao primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas em 1992, na República Dominicana. Foi quando grupos feministas negros se reuniram para discutir situações de racismo e machismo, não só nas Américas, mas em todo o mundo. E de lá para cá, esse ato de resistência e luta pelos direitos humanos abriu portas para muitas mulheres. No Brasil, desde 2014, a data também se tornou o Dia de Teresa de Benguela, em homenagem à líder quilombola que viveu no século XVIII e deu visibilidade ao papel da mulher negra na história do país. Ela liderou por 20 anos a resistência contra o governo escravista na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. Uma inspiração de liderança feminina que se faz presente até hoje. Teresa de Benguela significa o poder, a resistência, a potência, a essência de todas nós mulheres negras. Somos todas filhas de Teresa de Benguela. Filhas de Teresa e mães de novas gerações que vão passando essa ancestralidade adiante. Kayla tem 2 filhas e mantém viva a história da cultura afro na infância delas. Eu procuro levá-las em todos os lugares que tenham, né, que traz essa ancestralidade, as brincadeiras afros. Por quê? Porque sem isso a gente não vive. Eu preciso estar ligada com os meus, né? Eu preciso olhar para a África porque tá na minha história, tá no meu sangue e para elas isso faz parte também. E a conexão das crianças com os costumes ancestrais pode ser uma forma de tratar assuntos importantes na atualidade. Mexer nessas estruturas, né, racistas e machistas requer que a gente também olhe para as infâncias, né? Então, isso a gente pode conversar com os adultos, é um diálogo super válido e que tem que continuar, mas isso também pode começar ainda na infância, né? A gente reposicionar, a gente ir construindo mesmo outras possibilidades de vida. As mulheres negras vêm conquistando espaço. Elas têm voz e são ouvidas, ainda mais quando se unem. De vendedora de salgados a executiva de grandes empresas, Jandaracy foi trilhando e redesenhando seu caminho.
Hoje ela leva o conhecimento que conquistou para que outras possam alcançar o lugar que querem. Chegar em determinadas posições de alta liderança, ser uma C-level, como eu já ocupei essa posição, e ser uma grande executiva, não pode ser um espaço apenas de uma. Eu preciso que outras possam acessar e utilizar, contar a minha história, fazer processos de mentoria e criar programas juntamente com outros apoiadores para que outras mulheres possam acessar. E se os avanços parecem ser lentos, a coragem dessas mulheres é inspirador. 25 de julho é uma data de comemoração ou é mais um dia de luta? As duas coisas. As duas coisas, porque a gente celebra porque está lutando, né? Celebra as conquistas que já foram feitas e se reorganiza para conquistar mais. Quais são os movimentos futuros para que a minha filha não precise repetir o mesmo discurso que eu faço agora, né? Então, 25 de julho é celebrar sim, porque a minha luta é diferente da luta da minha mãe e a luta da minha filha vai ser diferente da minha. A Rede TV News dessa terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite. Uma boa noite para você. Nos encontramos novamente amanhã às 19h20, 7h20 da noite. Até lá. Tchau, tchau.